Então, Rodrigo, entramos já. Nós estamos aí dentro. Só esperar a galera entrar aí agora um pouquinho para a gente começar, beleza? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Só esperar mais um pouquinho, Rodrigo, para a gente começar. A galera entrando aí. Já de praxe para a prefeitura, né, para a secretaria. Te apresentar já, né, que nós temos a secretária, né, a Cleo, a subsecretária Giovanni, os coordenadores Zeca e Helena, tá? Aí eles que disponibilizaram isso junto com a Secretaria de Comunicação. E com isso a gente vai começando. Então, acho que a gente já pode começar a te apresentar, né, cara? Tem uma galerinha já tem quase em torno de 50 pessoas, um pouco mais. Você quer se apresentar? Quer que eu fale? Eu posso me apresentar. Primeiro, eu queria agradecer à Prefeitura de Teresópolis pelo convite, né, agradecer a você, um grande irmão. Literalmente, né? De fato, né, assim, um convite de um teresopolitano que saiu da Serra dos Órgãos com muito orgulho, e hoje estou no Nordeste brasileiro, mas sempre com as raízes em Teresópolis, sempre com o coração muito próximo do dedo de Deus, né? Muita saudade de Teresópolis. E mais ou menos 17 anos atrás eu saí de Teresópolis e fui morar em Maceió para trabalhar com esporte. E, enfim, nesse processo eu me especializei em fisioterapia esportiva e atividade física pela SONAF, fiz mestrado em fisioterapia, doutorado em ciências morfológicas, né? E hoje estou há 10 anos como professor da Universidade Federal do Ceará, né, na parte de fisioterapia, mas muito voltada ao esporte, onde eu atuo na graduação e no mestrado. Hoje estou como professor do mestrado, conjuntamente com diversos profissionais de educação física, que assim, sempre trabalhando muito próximo, né, de uma forma multiprofissional, transdisciplinar, que eu acho que isso é muito importante. E, mais recentemente, eu voltei para o futebol, né, trabalhando no Ceará Sporting Club, né, que é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro, e já estou... trabalhei em outros clubes, né, mas no Ceará eu estou há 1 ano e meio, voltando às minhas atividades em pleno desafio pandêmico, né? Nós estamos vivendo um momento desafiador para o corpo de saúde do clube, e, enfim, e nós estamos aqui hoje, né, para conversar um pouco sobre os desafios de casa e do trabalho frente à pandemia, né? E eu queria aproveitar, já se me permite, meu irmão, mandar um beijo para todos os colegas que eu tenho, familiares, né, um carinho, saudade imensa que eu estou de vocês. Só para abrir um parênteses aqui, antes que a gente tome uma dura lá depois, sua mãe e seu pai, né, que a minha mãe e meu pai já estão presentes, e ela eu não mando beijo para ela nunca. Então, mãezinha, paizinho, beijo para vocês. Vamos começar. Então, dentro disso, né, você também é pai de 2 crianças, da Maria e do Antônio. Exatamente. E como é que está sendo isso, cara, nessa loucura de trabalhar em casa, né? No início então, da pandemia, você trabalhou muito tempo de casa, a gente não podia sair, né? E lidar com isso, com as brincadeiras, atenção para as crianças, que elas cobram isso, principalmente quando a gente está em casa, porque a gente trabalha muito fora de casa, né? E como é que está funcionando isso? Assim, o Brasil é um país continental, então assim, a crise, a pandemia, ela está em diferentes estágios, né? Então, assim, o Ceará, ela veio muito forte, para quem acompanhou os jornais. Fortaleza, nós tivemos um rápido crescimento da condição aqui, tá, do Covid-19. Então, nós ficamos realmente isolados num período muito grande, em isolamento, e as escolas suspenderam as aulas. Nós começamos a trabalhar home office no clube e na universidade. Minha esposa também é professora, fisioterapeuta também está nos assistindo. Enfim, e nós começamos a ter um desafio que era o controle, o manejo das crianças dentro da residência, né? Estabelecer rotina de atividade física, porque meus filhos são muito ativos, enfim, praticam muitas coisas, o meu pequenininho, então, né, você, padrinho dos dois, você sabe como é que eles são muito agitados,
Vou dar até aqui, ó, minha filha perdeu um dente ontem, perdeu um dente, então assim, a criançada, e meus filhos não são diferentes dos outros, né, das outras crianças que são extremamente ativas. Então, o desafio foi estabelecer rotina, Júnior. O primeiro desafio para a gente foi tentar fazer com que eles tivessem uma rotina de levantar no mesmo horário, se alimentar no mesmo horário, como se fosse para a escola, né? E aí, depois a gente sentava, tirava um tempo, ou eu e minha esposa, para poder realmente fazer o homeschooling, que é a atividade domiciliar do ensino, né? A escola dá o suporte, manda ali alguns vídeos, mas realmente, assim, a gente só conseguiu se dedicar bastante a eles quando nós nos organizamos como se fôssemos professores deles mesmo. E nós criamos também, quando o processo assim, de lockdown estava bem pesado, assim, isolamento, a gente não podia sair nem de casa, nós criamos rotina de atividades físicas diárias para as crianças, para gastar energia, para mantê-los ativos, para mantê-los no peso, para controlar sono, uma série de benefícios que a atividade física traz para as crianças. Dentro disso aí, né, que eu acho que que é o principal que a gente está aqui nessa live, você pode citar algumas atividades interessantes, né, para quem está nos assistindo? Posso, sim, assim, a minha esposa, ela é muito criativa, né, então ela ajudava bastante nisso, então eu tenho, para situar as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho um filho de 2 anos, o Antônio, e uma filha de 4 anos. Então, nós começamos a criar atividade física que nós poderíamos conciliar as duas idades, né, fazer atividade física que o Antônio, com 2 anos, conseguisse fazer. Enfim, apesar que a parte motora dele é tão boa, tanto quanto a dela, e que desafiasse, né, que tivesse algum nível de desafio. Então, eu, por ser fisioterapeuta do esporte, nossa casa é cheia de conezinho, pratinho de treino, né, como a sua também é, cheio de coisinhas, né, e nós distribuímos, nós tiramos tapete, afastamos os móveis para abrir espaço, e muitas vezes a gente fazia pequenos circuitos lúdicos, né? Então, tinha que fazer um andar em zigue-zague, depois andar em linha reta, pegar um cone, voltar, né? E depois que ele fizesse isso 6 vezes, ele salvava um bonequinho dele, lá, um ursinho de pelúcia da Maria, ou então um bonequinho dele, e eles tinham que fazer isso, né? E aí depois tinha que pegar uma bola, arremessar numa cesta, né, um balde, qualquer coisa que a gente tinha aqui, arremessar e acertar, enfim. Nós fazíamos de uma forma que eles não competiam, mas colaboraram entre si, né? Porque talvez a idade de 2, 4 anos, talvez, né? Você pode falar isso melhor do que eu. Ainda não é hora de uma competição, enfim, tão árdua. A competição é mais o desafio dele. E gastava energia. Então, essa era uma atividade. Outra atividade que nós fazíamos bastante é a utilização da própria internet. Nós estamos fazendo uso aqui agora, achar vídeos de dança, de yoga para criança. Então, nós fizemos isso algumas vezes. E brincadeira de rua, por exemplo, pular corda, peão, né? A gente brincava muito disso, né? Eu acho que gude é um pouco mais complicado, ter que comprar, não sei se tem aí, né? Brincadeiras mais folclóricas, o que eu acho bem interessante para voltar um pouco, né? Essas brincadeiras de rua, que eu vejo aqui o Joaquim, ele já olha uma pipa, né? Meu filho tem 1 ano e meio, né? O Joaquim, ele já sabe o que é uma pipa. Lógico que a gente não vai soltar pipa no meio da rua, aglomeração, não cabe a gente agora. Mas aí eu fico pulando corda perto dele, já vai olhando, já vai entendendo o que é uma brincadeira de rua. E eu acho bem legal. Aqui, pelo meu lado, eu tenho feito bastante isso, né? Já vou para os meus atletas e os pais que estão assistindo. Quinta-feira a gente já vai fazer uma brincadeira dessa lá, que a gente conversa muito, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Você também está acompanhando seus atletas, né? Cara, de brincadeira de rua, assim, nós confeccionamos muitos brinquedos, caixa de papelão, né? Muita criatividade, assim, que gasta muita energia também para poder brincar. Às vezes a gente passava mais tempo construindo as coisas do que brincando com as coisas, mas coisa assim que ia pro lixo, a gente começou a pintar, enfim, porque... Camila fez um caminhão de papelão. Ele durou uma semana e meia. Caminhão de papelão, televisão, pegamos uma caixa de papelão grande, corta, faz uma televisão, enfim. Criatividade nós temos que ter, envolvimento, eu acho que a dedicação e envolvimento dos pais é fundamental, mas isso é um desafio, cara, assim, eu até entendo que os pais, muitas vezes, não conseguem destinar tempo, porque o trabalho domiciliar, ele é muito, para mim, ele é muito mais difícil. Eu que sou professor, tenho que gravar aula, editar, mandar,
né? Acompanhar os atletas online. Então, assim, é uma coisa que às vezes eu resolvia rápido, eu demoro 2 horas para resolver, 3 horas para resolver, e talvez não fique tão bom quanto a gente esperava. Mas você citou brincadeira de rua, que nós fizemos muito aqui, foi a amarelinha, né? Sim, Pular a amarelinha. Nós desenhávamos aqui nos espaços externos da nossa casa, e aí é pular a amarelinha assim. Pular a corda, o Antônio não consegue ainda pular muito não, bem. eu já também não, Né? mas ele tá jogando, né, cara? Mas você falou uma coisa que é muito legal, o exemplo do pai, assim, ó, ele me ver pulando, né? Isso aí faz bastante lá. Hoje ele tava, a minha sogra fazendo, a Jaque fazendo exercício, ele tava lá, amarradão, brincando no E aí bolsão. ele imita, né? Ele acaba imitando o exemplo que tem. Eu acho que isso é importante. Então, assim, nós temos muitos pais aqui assistindo, fazendo atividade física, talvez envolver as crianças do jeito deles. É uma boa saída. E a dificuldade, Rodrigo, que os pais têm, né, hoje, né? Ela é muito complicada, como você falou aí. O que você tem para dizer para eles, por exemplo? Cara, eu acho que é assim, tentar ter muita paciência com as crianças, né? Que se é difícil pra gente, para eles também está sendo difícil, né? As crianças estão vivendo um momento complexo. Estou falando isso até para eu escutar também, né? Porque paciência às vezes falta na gente, mas é tentar ter a atenção de qualidade e tentar fazer com atividades para que eles gastem energia, porque isso nós já falamos alguns benefícios aqui, né? Vai melhorar até o sono da criança, né? Então, assim, isso é importante, que a gente tenha um gasto energético interessante. Você é educador físico, enfim, mas eu falando do ponto de vista de quem lida com treinamento, de quem lida com a saúde, é fundamental a atividade física hoje. Se tem um bom remédio hoje para controlar a ansiedade das crianças, né? É a atividade física. Então, acho assim, eu acho muito legal a Prefeitura de Teresópolis estar aqui fazendo essas ações online, educando a população, porque eu vejo, eu como da área da saúde, você também, eu vejo assim, a atividade física como um grande potencial de saúde pública brasileira, né? Então, é uma ação pioneira aqui, da gente poder realmente discutir os benefícios da atividade física. Talvez se a gente fizer mais atividade física, a gente vai consumir menos remédio. Só olhando isso aí, não, desculpa te cortar, Não, que eu é acho isso. que isso é multidisciplinar, né, cara? Isso não cabe só ao fisioterapeuta, ao educador físico, ao Certamente. nutricionista, ao médico. Isso é multidisciplinar, né, cara? Hoje a gente precisa muito de um psicólogo, né, cara? E eu Assistente acho que isso social, enfim, nós temos um social, corpo. então, e Cada eu um com acho que seu olhar, mas com um objetivo comum, que são as crianças aqui, como no caso, os atletas. eu acho que isso ainda falta um pouco no Rio de Janeiro, né, cara? No interior, eu posso falar aqui pelo interior, a gente falta muito disso ainda, muito disciplinar. Eu tenho um projeto que a gente está tentando implementar na Faculdade de Medicina aqui, que eu sou treinador de futsal, muito disciplinar. A gente tenta fazer isso já tem anos. Né? Eu já falo sobre isso lá, tem 3, 4 anos, quando os garotos saíram, há 3, 4 anos. E até hoje a gente tem dificuldades para conseguir montar esse projeto. E olha que é já acadêmicos de medicina, então tem um pouco mais de. Você não consegue montar esse projeto facilmente. Você precisa de várias coisas burocráticas, de profissionais de outras áreas que queiram comprar essa ideia. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Né? Eu estou no alto rendimento, né, novamente, e no alto rendimento a gente consegue ver isso com facilidade, né? Então, assim, todos os setores precisam concatenar para o negócio funcionar. Mas no alto rendimento, você está ali, né, a poucos segundos do sucesso ou do fracasso, então, assim, é muito difícil. Então, lá nós temos um corpo, só para você ter ideia, somos 4 fisioterapeutas, 6 médicos, 6 preparadores físicos, 2 nutricionistas, um assistente social, um dentista. Eu esqueci certamente de muita gente aqui, fora um massagista, roupeiro, mordomo, né, e a parte administrativa, treinador, obviamente, que é o grande líder do processo, mas nós temos quase uma relação de um atleta, um profissional para tomar conta do atleta, né, é impressionante. Então, assim, isso para o alto rendimento, talvez para o médio rendimento, para o esporte universitário, o olhar é importante, porque o atleta não é só forma física, não é só não ter lesão, né, tem que ter uma cabeça boa, tem que ter um planejamento de futuro, né? Isso é interessante, essa perspectiva, eu gosto disso. E a gente vai entrar um pouco mais nisso no final, né, nas curiosidades lá do clube, essas coisas que eu falar no final. Como está lidando assim, o fisioterapeuta, não só o Rodrigo e a Marcela, os fisioterapeutas com essa situação atual, como conviver com isso? Por exemplo, como é que você vai atender um cliente
né? Então, assim... Tem alguns clientes mais idosos, será que você consegue atender pela internet? Como é que funciona isso? Então, foi uma adaptação difícil. Inicialmente, assim, nós tivemos... Primeiro que a telereabilitação, na nossa profissão, não era nem permitida legalmente, né? Então, quando surgiu a pandemia, por volta do início de março, né? Imediatamente o nosso Conselho Federal, ele baixou a normativa autorizando. Então, assim, é uma grande... E só que, assim, você imagina, autorizamos. Só que não é assim, né? Porque se não era permitido, a gente não aprendeu isso na universidade, nós não estudamos, não teve estágio, não teve treinamento para isso. E, de repente, todo mundo começa a atender online. Então, a chance disso não ter dado certo era grande, mas acabou que para a gente aqui, para os meus colegas mais próximos, funcionou bem, vem funcionando bem ainda, né? Então, durante o lockdown, eu precisei sair de casa só 2 vezes para atender atleta. Todo o processo que todos os meus pacientes do clube ou não, eu atendi por telereabilitação. Inclusive, hoje eu tenho pacientes em Brasília, Goiás, né, que fazem tratamento comigo via telereabilitação. Assim, para as pessoas que estão mais próximas de mim, sabem que eu estudo bastante uma condição específica chamada tendinopatia, as famosas tendinites, né? Então, assim, eu tenho artigos publicados em revistas internacionais e tal, e acabo aparecendo muito na internet, falando sobre o tema, então eu acabo tendo esse público de fora do estado. E eu criei um sistema, por exemplo, aqui meu, chamado After, que me ajuda a tomar decisão para esses pacientes. Então, sistematizei as minhas consultas online. Então, eu tenho exercícios gravados, né, rotinas de acompanhamento, avaliações online. Eu desenvolvi há um tempo atrás um aplicativo junto com os meus alunos para avaliação. Então, assim, estou colocando tudo isso em prática de forma online. Agora, é muito diferente, né? Obviamente, isso tem uma diferença, porque eu não consigo, às vezes o cara está com dor, presencialmente ele faz uma técnica, uma manobra, pronto, a dor diminui. E online, você faz como? Você tem que ensinar. São desafios da pandemia, mas eu acho que, assim, naquele momento que foi exigido isso, era importante, né? Hoje, nós estamos aqui em Fortaleza vivendo uma flexibilização em estágios, né? Eu acredito que, pelo que eu tenho acompanhado, em Teresópolis também. Pelo que eu tenho acompanhado aí e aqui, nós temos prefeito aqui muito dedicado a resolver o problema, e em Teresópolis, pelo que eu tenho acompanhado também. Então, esse processo de flexibilização, conscientização em massa tem sido importante, mas hoje a gente ainda atende de máscara, óculos, muitas vezes de face shield, que é aquele, parece um para-brisa aqui, né? Eu ainda não me adaptei, aquilo eu já atendi algumas vezes, e, enfim, a gente usa a roupa do clube, acabou de atender, troca tudo, em áreas abertas, a gente não está na área fechada, o clube montou tendas, né? Então isso tudo facilitou um pouco o nosso atendimento. E álcool gel, rapaz, eu acho que, enfim. Muito. E relacionado à criança, você já teve algum... Acho que o estudo está muito recente para ter, mas já teve alguns casos de crianças com a procura maior de fisioterapia, com tendinopatia, por exemplo, tendinite, alguma coisa assim, porque a criança vai ficando mais em casa também, ela vai se alimentando pior, ela vai comendo mais, ficando mais sedentária. Alguns pais que têm que fazer tem que trabalhar ou em casa, ou alguns estão saindo de casa já para trabalhar, e as crianças não têm escola, não estão estudando só dentro de casa. Está tendo algum acompanhamento sobre isso? Alguns colegas teus mais específicos a isso? Eu tenho um trabalho com o pessoal de Minas Gerais, do Minas Tênis Clube, que foi até apresentado num congresso agora, vai até para o Congresso Mundial do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que fala sobre tendinopatias em atletas jovens, né? Então a gente nota que já muito jovem, 12, 13, 14 anos, atletas de vôlei, basquete, tem uma taxa de incidência alta, né? Ou seja, tem muitas tendinopatias de joelho, principalmente. Mas assim, a repercussão do Covid, Juninho, eu acho que ela vai vir a longo prazo, né? Acontece assim, ó, se você olhar minha geração, que eu sou ali vou confessar aqui, eu sou da década de 80, você também, só que eu sou do iniciozinho, você bem mais para frente, apesar que todos aqui vão concordar que eu pareço mais jovem,
Sempre uma piadinha. Não, fato. Mas, enfim, nossa geração, ela brincava muito mais, né? Assim, hoje a gente conseguia correr mais na rua. Não, hoje nós estamos mais presos em condomínios, presos em casa, né? E principalmente agora no lockdown. Então, esses hábitos que nós temos hoje de não praticar as atividades recreativas mesmo, elas talvez impactem na maturação do esqueleto. O que é isso? Assim, talvez osso, tendão, eles não fiquem tão resistentes para o futuro, né? Então, assim, isso é um aspecto interessante. E a gente não sabe qual o impacto que, se esse período aí de 2 meses, 3 meses, que as crianças ficaram em casa, se isso realmente vai ter um impacto para o futuro. Então, mas isso nós só vamos descobrir com o tempo, mas se a gente fizer atividade física em casa, esse impacto não vai acontecer, né? Porque, enfim, basta a criança se exercitar, que ela não vai ter nenhuma alteração do esqueleto. Inclusive, assim, é provável até que o impacto seja pequeno, né? É muito provável que o impacto seja bem pequeno para as crianças, né? Mas nós temos que ficar atento, porque ao longo do tempo eu tenho observado um aumento das taxas de tendinopatia em pessoas jovens até, né? Então, assim, nós temos que prestar mais atenção. Não é uma condição grave, a tendinite, não é grave, mas isso mexe muito na vida da pessoa, né? Você começa a deixar de ter dificuldade para subir uma escada, para escrever, enfim. Então, quem tem tendinopatia sabe o quanto que isso é chato, né? E dentro do esporte isso é complicado, né? Você falou aí que já crianças de 12, 13, 14 anos já começam a ter. Aqui eu trabalho, sou treinador da categoria sub-11 aqui, né? Mas trabalho aí com sub-13, sub-15, né? Então a gente já tem equipes aqui há muitos anos e eu acho que nós, professores, temos que ficar bem ligados a isso. A treino físico, por exemplo, com muito salto, sem a criança estar com a maturação já completa, né? E trabalho de explosão de qualquer jeito, agachamento sem a criança ter nunca feito agachamento, sem treino nenhum progressivo para isso. Aqui não existe ainda um trabalho de prevenção, né? De trabalho proprioceptivo que seja, que possa ajudar, né? Fortalecimento de glúteos, nada disso ainda. Então, eu acho que aqui a gente conversa muito sobre isso. Nós, profissionais, somos bem ligados a isso. Só que já é uma dica para outros profissionais que trabalham, que estão assistindo, né? Cara, o treino físico não é simplesmente pegar lá cone, botar para saltar, botar uma tração lá, o garoto vai lá, explode. Não é assim, né? Você tem que ter toda uma análise do atleta, né? É um trabalho individual, você não pode fazer um trabalho, não pode pegar o Juninho com 13 anos, com o Rodrigo com 13 anos e achar que é a mesma pessoa, né? Tudo isso é bem complexo. Aí você podia dissertar um pouquinho mais isso aí pra gente. Eu acho que individualizar é a chave, né? Assim, isso é um desafio que nós temos no clube hoje também, mas assim, os treinos acabam sendo muito padronizados. Mas na parte de prevenção, nós já conseguimos individualizar. Prevenção e nutrição são 2 aspectos bem individualizados. O atleta recebe o que ele precisa receber. Mas aí, Rodrigo, desculpa te cortar, aí estava no alto rendimento. Eu sei que você é do alto rendimento, você trabalha no alto rendimento. Aí eu queria que você falasse um pouco, tentasse ajudar quem não é do alto rendimento. Por exemplo, uma equipe aqui da região serrana, o Plata Teresópolis, que nós não temos tanta estrutura assim como o alto rendimento, ou então a base aí, né? Eu não sei como é que é a base do Ceará hoje, se ela existe futsal de base aí, não sei. O campo, eu acho que até... Sim. É bem parecido com o Clay. Funciona? Assim, eu não tenho grande proximidade com o futebol, e nós ficamos num centro de treinamento que a gente não convive muito com outras modalidades, né? É uma pena. Mas hoje tem um projeto aqui do Ceará, Júnior, que é a integração do futsal para o campo. É um projeto futsal barra campo, que eles chamam, né? Que os atletas eles passam para o futsal e vão sendo inseridos vagarosamente para o campo, né? E depois eles decidem se o atleta vai continuar no futsal ou se vai para o campo. Mas o campo ele é o carro-chefe, que é a menina dos olhos de ouro do clube, enfim, pela projeção e até o investimento que se tem, o retorno que isso pode ter, né? Na venda de um futuro talento, enfim. Como foi agora o Arthur, né? Que estava no Palmeiras, agora foi vendido para um time na Suíça, enfim. E o clube lucra muito com isso e pode pegar esse dinheiro e voltar a investir na formação de novos talentos, novos atletas, de novos cidadãos, principalmente. Então, assim,
eu acho que os desafios, eu também estou no alto rendimento, mas eu também estou no esporte universitário, porque eu sou fisioterapeuta, né? Eu coordeno o projeto do desporto universitário. E também tem futsal, só que são atletas mais maduros, né? De 17 a 25, 26 anos. É um desafio tremendo para a gente lá também, porque nós temos, né, pouco recurso humano, um nível de competição muito bom, como eu sei como é o Campeonato Carioca de Futsal, das categorias de base, nível de competição muito alto, né? Que eu vou fazer uma blasfêmia, que é um alto rendimento para criança ali, né? Para eles ali é um altíssimo rendimento, porque o nível de exigência ali é muito legal, e, enfim, sei que Teresópolis tem história, multicampeão, você mesmo já foi campeão como treinador, como jogador, centenas de vezes, enfim. Como jogador, poucas pessoas vão lembrar, eu vou lembrar porque sou seu irmão. Então, assim, você tem que tentar buscar realmente o entendimento de qual o objetivo que você tem com aquela criança, né? Qual é o objetivo que se tem com aquela criança ali, né? Quais são as características daquela criança que a gente pode potencializar no ponto de vista não só atlético, mas no ponto de vista de maturação de esqueleto, né? Mobilidade são fatores importantes para a criança, treinos coordenativos são muito interessantes para prevenção, você falou de propriocepção, né? Ativações de músculos que são fundamentais, você falou de glúteo, musculatura posterior, você começar a realmente criar uma identidade atlética naquela criança, porque isso faz, no meu ponto de vista, isso faz parte do processo de educação da criança, né, do cidadão. Para quem estuda, a gente estuda alto rendimento, estuda fisiologia, estuda um monte de coisas, se você for estudar realmente o rendimento, o quanto uma pessoa rende no trabalho, a atividade física vai potencializar você render no seu trabalho, por mais que possa ser um trabalho burocrático, né? Então, os grandes empresários hoje tendem a fazer atividade física para poder render melhor no trabalho. Então, assim, a atividade física, por mais que ela não venha a ser a profissão daquela criança no futuro, mas ela pode ajudar ela a ter uma vida melhor, né? E a gente está vivendo hoje um boom, ainda mais agora nesse lockdown, ansiedade, né? Depressão, dor crônica, o perfil epidemiológico do Brasil está mudando, né? Apesar de estar doença infecciosa aqui bombando, né? Mas no geral, ao longo da curva ali do tempo, nós estamos cada vez mais com a dor crônica, né, a cronificação das condições, e a atividade física, cara, é o melhor remédio, não tenha dúvida disso, e principalmente se você consegue fazer isso de uma forma multiprofissional. Eu acho assim, muito legal se as prefeituras, Brasil adentro, conseguirem enxergar isso, e enxergar a atividade física como investimento de saúde pública, nós vamos ter um país muito melhor. Minha, cara, assim, eu ajudo, né, eu que falo, o Cid, o Gabriel hoje, que é o doutrinador, o Claudinho, os professores de Paulinho, a galera que lida mais com criança, né, a analítica de jiu-jitsu, a gente ajuda muito a disciplinar essa criança. Eu cansei de ouvir esse pai falar, ó, fulano não vai treinar porque ele desobedeceu a mãe. Aí a criança vem até a mim, cara, e eu vou conversar com a criança, eu vejo um resultado, pô, imenso sobre isso. Pô, aí os pais vêm logo depois e falam, pô, Juninho, obrigado, tal, professor, obrigado, porque a gente ajuda a disciplinar, então isso faz um cidadão melhor. Você é exemplo para ele também, né? Isso, nós somos todos assim, eu falei ao longo do tempo, né, o que a atividade física pode fazer para o futuro da criança, além de mantê-lo saudável, tem outro aspecto, né, muito provavelmente melhora o rendimento escolar dessa criança. Sim. Até por esses fatores, ó, se você não for bem na escola, você não vai treinar, né, até a pressãozinha que se dá, né, que já sabe que ele vai ter que dar a vida. Quantas vezes nós já escutamos isso, né, Ju? Pô, acho que você escutou mais que eu, porque eu não praticava, né, não competia muito, você sempre foi muito mais competidor. Hã? E estudava, gostava muito mais do que eu. Eu estudava um pouco mais também. Então, vamos lá. Mas não muito, estudávamos a mesma coisa. Então, assim, eu acho que essa é uma discussão muito interessante. E, no ponto de vista, assim, de casa, de você fazer em casa, eu acho que o pai e a mãe tem que conhece verdadeiramente os filhos, né? Sabe o que eles gostam, sabe o que eles... Agora,
que, obviamente, se você deixar a televisão ligada, o acesso a algo interativo desse tipo, pô, se você permitir, ele passa o dia ali, né? Isso pode te trazer uma sensação de tranquilidade, porque a criança fica sentadinha no sofá e tal, só que isso, a curto prazo, né, pode trazer tanta coisa ruim para a criança, o excesso de tela, né, agitação mental, enfim, que é justamente o que a atividade física vem contrapondo isso. Então, olha, nós temos benefícios da maturação, músculo esquelético, força, agilidade, coordenação, atlética e saúde mental da criança é fundamental, né? Então, enfim, e olha, desculpa, Juninho, você que não está fazendo atividade física, há um excelente motivo para você começar a fazer. Faça pelo seu filho. Faça para ser exemplo para o seu filho. Né? Isso vai ser muito legal. Procure um bom profissional de educação física, ele vai lhe orientar, certamente. É o que nós temos muito aí, graças a Deus. De ótima qualidade, por exemplo. Temos bastante. E voltando a essa parte de casa, né? Eu acho que a gente não pode tirar só a pandemia com coisas ruins. Eu acho que hoje a gente, mesmo a gente trabalhando dentro de casa, a gente tem mais contato com o seu filho. Né? Eu acho que a gente voltar um pouco nesse lance do que está a situação atual. A gente não pode tirar a situação atual só da parte assim, financeira, que seja, de trabalho. Pô, hoje eu lido muito mais com meu filho do que eu lidava há 3 meses atrás. Né? Você, com certeza, também com os seus filhos, né? Eu acho que isso a gente consegue, dá para a gente conseguir separar o nosso tempo um pouco para criar uma rotina para você poder dar atenção para o seu filho. Né? Eu acho que vale a gente ressaltar isso mais uma vez, porque a gente começou isso lá no início da conversa, como é muita gente entrando durante as lives, né? Durante a nossa conversa aqui, vale a gente ressaltar, né? Repetir. Não há dúvida, né? Não há dúvida que existe espaço para uma melhor convivência, né? Então, assim, mas cada família tem uma realidade, né, Júlio? A gente não sabe qual é a realidade de todo mundo. Sim. Tem essa ressalva, mas independente da classe social, independente do que... É um fator realmente positivo de você conseguir... Falar do fator positivo, né, cara? A gente não fala dos fatores negativos. Isso não significa que é fácil. Não. Né? Não significa que é fácil. Mas nós temos que tentar. Né, cara? Eu acho que quando nós temos problemas, nós temos que buscar soluções. Exatamente. E assim, é um aspecto muito interessante. Eu acho que... E aí eu vou ressaltar, dançar com filho, pular corda, brincar, fazer uma brincadeirinha que dure 40 minutos, 30 minutos, você vai ganhar seu dia. Aí da Mônica vai contar história. Contar história, enfim, faz histórias mais ativas, conta história, no meio da história inventa uma situação que tem que dar da parede voltar para gastar uma energia, enfim. Meu alvo aqui, você percebeu que é gastar a energia da criançada, né? Porque também, né? A galera aí, a maioria não conhece, mas o Antônio é acelerado, né, Rodrigo? O meu filho, acho que ele veio com uma bateria ultra potente. Não tenho dúvida disso. Você queria falar mais alguma coisa sobre tendinopatia, alguma coisa relacionada assim? Não, teve um vídeo meu que viralizou, que foi interessante, né? Que eu estava em casa, aqui no mesmo lugar que estou sentado, trabalhando à noite, eu falei com a minha esposa assim, me filma aqui. Né? Eu sou um cara que gosta muito de interagir na internet, e eu gravei um vídeo explicando o que possivelmente ia acontecer pós-lockdown, né? Porque assim, quem quiser depois lá no meu Instagram dar uma olhada no vídeo completo, mas basicamente a gente vinha os atletas vinham numa fase produtiva, ativa, de repente para tudo e de repente volta tudo, né? Então essa interrupção longa, eu já imaginava e já sabia cientificamente que isso não é bom para o tendão, né? Nós já tínhamos o conhecimento disso, e o retorno da carga sem ser step, gradual, né? Uma progressão lenta, isso ia fazer com que os atletas tivessem muitas lesões. Então eu gravei esse vídeo, e esse vídeo teve assim, um número de acessos muito grande na minha rede social, tô falando assim, inclusive fora do Brasil, Portugal, tive muitos acessos, e isso aconteceu. Né? Na primeira rodada do Campeonato Português, um atleta rompeu o tendão de calcâneo, enfim. No campeonato holandês, eles tiveram 6 jogos, 8 lesões, né? Isso mesmo utilizando as novas regras da FIFA, estou falando de futebol, né?
Na Espanha tivemos muitas lesões, na Inglaterra muitas outras lesões, inclusive o Pablo Mari, que era do Flamengo, foi estar lá, machucou o tendão também. Então, e foi muito legal esse vídeo, porque alertou muita gente, muitos clubes, colegas de outros clubes do Brasil me procuraram, né, para tentar entender assim, tá, e agora? A gente faz o quê? Precisamos voltar, como é que a gente volta, né? Então, eu tive algumas conversas com... nós temos muitos grupos de interação entre os profissionais, então, assim, eu tive pelo menos 4, 5 clubes do Brasil que me procuraram, mesmo eu estando no Ceará, para poder conversar, discutir, entender o que a gente vinha fazendo aqui, para não ter... Isso aí, pode falar, desculpa. Um aumento abrupto de lesão, porque a gente sabe que vai ser um ano difícil para o esporte, né? Então, e nesse aspecto. Entrando nisso aí, né, voltando às curiosidades do Ceará, né, que muita gente quando eu sento para conversar com algumas pessoas, pergunta como é que funciona, né? E como é que vocês estão fazendo lá? E dá para ter um comparativo para, por exemplo, começar um campeonato, aí o cearense, o brasileiro, vocês já estão prontos para isso? Como é que está funcionando isso aí? Existe um mar de incertezas, né? Porque cada dia uma coisa acontece, assim, aparentemente nós temos um decréscimo da curva aqui no estado, então o número de casos caiu bastante, o número de internação diminuiu bastante, no estado não, na capital. Né? Porque, enfim, você anda 200 quilômetros já é outro cenário, é impressionante. Então, nós fomos liberados a treinar, inicialmente, nós fizemos 2 meses de treinos online. Né? Aí você vai pensar assim, nossa, o que um fisioterapeuta de um clube faz no treino online? Rapaz, eu nunca trabalhei tanto, porque nós tínhamos que acompanhar os treinos, filmar os treinos, analisar os treinos, e depois passar para os atletas as correções, ou então marcar consultas, explicar o que ele estava errando, quem tinha dor a gente tratava, enfim. Depois disso nós começamos a treinar em pequenos grupos. Então nós nos dividimos em 6 grupos, né? 6 grupos de atletas e profissionais. Só que nós não temos 6 fisioterapeutas, então nós dividimos fisioterapia manhã e fisioterapia à tarde. Por que isso? Porque se um atleta tivesse sintoma, nós tínhamos que isolar o grupo dele. Então, cara, você imagina que nós começávamos a treinar 8 da manhã, terminávamos 8 da noite. Porque saiu um grupo, voltava, era o mesmo treino, fazia o mesmo treino 6 vezes durante o dia. E saiu, acho que tiveram 8 ou 9, né? Que tiveram, não sintomas, confirmaram Covid aí, né? Os atletas. Não, nós tivemos um número menor, porque tá aí envolve funcionário, né? Tá. Envolve funcionário, enfim, equipe. O clube testou todo mundo, funcionário administrativo, segurança, porteiro, enfim. Foi muito legal a ação do clube. O clube tem muita responsabilidade. Protocolo? O nosso protocolo ele ficou pronto antes do protocolo da FIFA, antes do protocolo da CBF, né? Foi um protocolo bem interessante, assim. É um protocolo interno, né? A gente não pode falar muito sobre isso, mas enfim, ele passou pela federação, ele passou pelo governo do estado, ele foi aprovado na CBF, então os profissionais envolvidos aqui, eu até inclusive participei em parte, fizeram um trabalho brilhante, assim, e assim, fazer o protocolo no papel até que não foi difícil, mas executar, botar em prática é um desafio, porque isso aumenta custo, é máscara para todo mundo, exame para todo mundo, tenda no clube inteiro, porque é tudo na área externa, né? Hoje, assim, o que eu posso falar é que você chega no clube, antes de entrar, aferem sua temperatura. Você entra no clube e tal, você tem que sentar em frente a uma câmera térmica que afere a temperatura do canto do olho. Aí, oximetria, né? Responde um questionário de sintomas diariamente. Então, qualquer alteração que se tenha ali, ele já não pode treinar, já é direcionado para um fluxo, né, de acompanhamento médico, enfim. Então, refaz exame, até entender o que está acontecendo com o atleta. Então, tem toda uma segurança. Depois que nós iniciamos o protocolo, nós não tivemos nenhum atleta sintomático, né? Assim, está bem controlado realmente. E aí vem as flexibilizações. Então, depois nós dividimos dos 6 grupos, eles se juntaram e formaram 2 grandes grupos, e agora, com as próximas fases, nós vamos começar realmente a agrupar mais os atletas. Mas todo um processo, cara. Assim, o cara vai pegar
o GPS dele, ele higieniza antes, coloca o GPS, tira, higieniza depois, enfim, eles levam a roupa para casa, até cheio de mudanças. Dias atuais, né? É o novo normal, né? É o tal do novo normal. Então, esses aspectos são muito interessantes de serem observados pelas adaptações que nós temos que fazer. Isso para a gente do corpo de saúde é muito mais cansativo, né? Porque, enfim, você vive primeiro em tensão o tempo todo, porque você tem que tomar muito cuidado para não se contaminar, enfim. Mas tem dado certo, a gente tem conseguido progredir com o número de lesões muito abaixo do que a gente esperava, né? E eu espero que a gente tenha uma resolução da pandemia para ter logo um calendário, mas parece que a sinalização é que de 8 de agosto nós temos o primeiro jogo do Brasileiro. Se vai ter Campeonato Cearense antes, ainda não sabemos. Né? Copa do Nordeste também ainda não sabemos. Copa do Nordeste parece que vai ser em sede única, né? Todos os times vão para uma cidade, jogam, terminam o campeonato e pronto. Vai ser tipo uma Olimpíada. Interessante a ideia. Não sei o que vocês daí acham, né? A gente vendo de fora, a gente acha interessante, até porque nós queremos ver futebol, né? Toda segurança, lógico, mas com todos os protocolos. Mas eu acho que, assim, tipo, torcida em estádio, aqui no estado, não tem perspectiva, pelo que a gente tem notado. Mas, enfim, isso é um assunto que eu vou deixar para os burocratas, né? Para os burocratas, o que me interessa é manter os atletas saudáveis, enfim. Rodrigão, a gente está quase encerrando já a nossa live. O que você tem a dizer, cara, para a galera que está assistindo aí aqui de Terê, tem outras pessoas de outras cidades, né? O que você tem a dizer para todo mundo aí? Cara, eu tenho que dizer o seguinte: primeiro, amei muito Teresópolis. A gente, às vezes, eu saí daí há muito tempo e assim, é uma cidade realmente, posso dizer para vocês, maravilhosa quanto a clima, a natureza, mas valorizem o que vocês têm. Outra, mantenha-se ativo, procure bons profissionais de educação física, fisioterapeutas do esporte, que possam lhe auxiliar com esse novo projeto de se manter ativo, ou quem já era ativo, né, e está voltando agora, paciência, tá? Tenha paciência, não queira atingir o mesmo pace da corrida que você tinha antes, na primeira semana, não queira treinar no mesmo volume e intensidade, porque o risco de você ter lesão é muito grande. Então, assim, progrida vagarosamente, né? No momento certo, respeitem aí nas leis da cidade, enfim, só. Sempre use máscara, muito álcool em gel, né? Porque eu vi um vídeo do prefeito falando, né? E ele está certo, essa é uma luta de todos, não é uma luta só da prefeitura, é uma luta e nós só vamos vencer essa pandemia se todos nós tivermos consciência do nosso papel, né? Do isolamento dos grupos vulneráveis, da gente respeitar, não adianta isolar também o idoso em casa e você ficar lá frequentando a casa dele direto, enfim. Então, são questões importantes que a gente precisa investir em educação mesmo, nesse aspecto. Isso aí. Né? Muita saúde para Teresópolis, que é uma cidade que eu amo demais. Em breve estarei aí, se Deus quiser. E a coisa mais importante da live é que a sua avó está esperando um beijo nosso, né? Um beijo. A avó está isolada, né? Vó, fica aí isoladinha, viu? Tá lá quietinha, dela vendo. Muito bem. Fica aí assistindo sua novelinha, a gente aqui na internet. Vozinha, a gente te ama muito. Rodrigão, muito obrigado, cara. Te agradeço aí pela oportunidade. Eu sei que você está no meio de um workshop aí que vai começar semana que vem. Você está fazendo vários outros. Tinha uma reunião hoje que você teve que desmarcar por causa dessa aqui. Agradeço. Né? Fico muito feliz por você ser meu irmão. Você é uma referência minha, como vários outros, né? E espero a gente poder ter outras oportunidades de conversar através da Secretaria de Esporte e Lazer de Teresópolis, através da Prefeitura, né? Nós temos Instagram aqui do Esporte de Teresópolis. Então, cara, lá tem várias informações interessantes. Quem estiver aí assistindo pode ir lá acessar o Instagram, que lá tem muita parte interessante da cidade, sobre atividade física. Nós temos outras lives aqui, todo dia tem uma live de algum professor do esporte. Quarta-feira que vem eu faço outra entrevista com o Iago Neri, que foi um dos primeiros médicos do Brasil a lidar com o Covid, né? Que ele foi para a China resgatar os brasileiros que estavam lá.
Ele é da aeronáutica, é o tenente lá. Então, quarta-feira que vem, estarei aqui com ele também, que é outra conversa muito legal. Que interessante, hein? Que história. Um cara aqui esperando para assistir. Eu vi que no Facebook aqui da prefeitura tem muitos vídeos, né, que incentivam a prática de atividade física, então isso é uma ferramenta excelente. Eu dei esse exemplo de a gente buscar vídeos na internet e tal. O legal é que ali tem várias modalidades, né, cara? Ali tem para idoso, tudo como jiu-jitsu, pessoal do futsal. Aqui tem professores de muita qualidade. Muito bacana. Parabéns aí para vocês. E aqui a única pessoa que eu vi aqui que entrou aqui foi a dona Aline Jardim também, mandar um abraço, porque senão... O pessoal de Campos dos Goitacazes, beijo, Tchalim. O esposo dela lá, nosso querido Ricão, nosso tio, que eu aprendi, tem que ter que buscar a solução de problemas, não só os problemas. Focar na solução. Muito importante para a gente hoje, junto com a nossa consciência. Galera, muito obrigado por tudo. Amanhã nós teremos mais live. Vão ser divulgados aí no Facebook da Prefeitura, no Instagram da Secretaria, né, no Facebook da Secretaria e por nós colaboradores, tá bom? Rodrigão, um beijo. Beijo nas crianças. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Tchauzinho. Tchau, obrigado pelo convite.